como que o mundo à nossa volta é transformado pelo modo como o percebemos. No longa de animação Divertidamente, conhecemos Riley, uma menina de 11 anos que se muda com a família para uma nova cidade e tem que lidar não apenas com as dificuldades práticas, como encontrar uma boa pizzaria, mas também com as suas dificuldades internas. Para isso, conta com a ajuda de alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho. Alegria, a emoção predominante, tenta manter Riley feliz a qualquer custo, mas tristeza começa a ter um papel inesperado. A jornada de alegria e tristeza é repleta de desafios e a descoberta sobre a importância de todas as emoções, como elas funcionam, né? Como todo bom filme da Pixar, foi feito para crianças, mas tem muito a ensinar para marmanjos como eu e o nosso convidado Francisco Scorsin, que está aqui conosco no Cine Quinto. Também daremos uma palhinha sobre a continuação que está nos cinemas e deve estrear em breve nos streamings perto de você. Está começando mais um Cine Quinto, roda a vinheta. Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Muito bem, Francisco. Prazer. Vai, Chico? Francisco? Chico, como quiser. Então, Estamos numa época que cada um chama do que quiser, qualquer um. Roberta, sei lá. Por que não? E aí, Divertidamente, você é um cara que já falou desse... Antes, falar rapidamente, você tem um... Não é um curso, como é que chama? É a travessia, né? Faz o seu um nome para reunir... Porque talvez seja da modernidade, né? Antigamente, professores davam suas aulas em sala de aula e você dava a mesma aula para a turma seguinte e vai. Sim. Com a internet, você grava uma aula gravada e você vai acumulando aquilo e praticamente cada professor vira uma faculdade cheia de coisas. Então, no Travessia, um monte de curso que eu já dei, um monte de aula que eu dou, eu reuni tudo numa coisa só. E aí, dentro dele, tem uma aula que é sobre justamente o Divertidamente, porque eu trabalho muito com essa parte de imaginário, da imaginação, então eu dou muita aula sobre filmes, sobre livros, seriados, músicas, etc. E tal. É muito bom. Eu mesmo faço parte do fiz o Travessia, tem várias coisas legais. Eu tô fazendo especificamente agora as 12 camadas e nessas 12 camadas, justamente essa semana eu tava vendo essa aula sobre o Divertidamente e vai estrear agora o Divertidamente 2, né? É isso aí. Então a gente falei, por que não juntar o útil ao agradável? O Scorsin, essas coisas, né, que o Papai do Céu ajuda. O Scorsin tava vindo pra São Paulo bem nessa semana da estreia. Então, tudo se juntou. Calhou. O Divertidamente 1 é a história da Riley, ela tá lá e a gente descobre que ela mudou de lugar e aí internamente começou a acontecer um monte de coisa. Conta aí, qual é a sua visão desse primeiro? O que eu acho legal do Divertidamente é que ele consegue ser uma animação, um filme, te entretém, é divertido. E ao mesmo tempo ele é instrutivo, vamos dizer assim, né? Sem cair naqueles erros que, sei lá, filme gospel costuma cair, que é quando você vai assistir um negócio é tão proselitista, é tão propaganda daquele negócio, que aquilo deixa de ser um filme. Então a animação você pode assistir tranquilamente, sem qualquer prejuízo. A história é muito bem montada, ela tem um tempo razoável para você assistir, é um filme divertido, sem se preocupar. Dá para assistir com as crianças, sem achar que vai. Sem nada daquilo. E ao mesmo tempo é muito legal assistir com as crianças, porque o filme te dá linguagem, vocabulário até, para falar com muitas coisas que elas estão passando e não conseguem expressar. Porque a Riley é uma criança tendo de lidar com uma mudança muito complicada para uma criança, que é a mudança de todas as suas circunstâncias de vida, né? Ela vive numa cidade, numa casa, com os pais, tudo bem estruturado, amigos, participa do time lá de hockey de grama, na escola, é uma criança feliz o tempo todo. E aí ela vai ter o pai, como ele muda de cidade para trabalhar, ela tem que mudar de cidade e com isso mudar tudo. Vai ter que fazer parte de um novo time, uma nova escola, novos amigos, uma nova cidade, e ela tem uma dificuldade tremenda de adaptação no começo. E aí, toda a história se passa dentro dela, porque ela tem, né, uma vida, passa a mudar de vida e ela sente a vida de uma maneira diferente, né? Ela é afetada de uma maneira na cidade nova, que as emoções que funcionavam de determinada maneira passam a funcionar de uma outra maneira. E ao fazer isso, fica mais fácil de você falar com as crianças, quando a criança está com raiva, quando a criança tá alegre, quando ela está com medo, quando ela está com tal coisa, você usa o filme para poder, inclusive, conversar e fazer a criança se conhecer um pouquinho melhor. De certo modo, recupera algo que as fábulas utilizavam, né? Você personificava certas emoções, a raposa, o lobo e tal. É a mesma coisa, né? Só que você precisa colocar isso numa imagem, não exatamente falando de si, mas vendo aquilo que está em si projetado para fora. É uma forma de você conseguir lidar com aquilo sem ter de lidar consigo mesmo em um primeiro momento. E aquilo funciona para adulto e para criança. Porque nós vivemos num mundo de uma imaturidade gigantesca, né? Então, fora isso, né? Muitos adultos não conseguem ler ou, sei lá, alguma coisa um pouco mais, vamos dizer, sem tanto entretenimento no meio, misturado. E aí o cara acaba aprendendo com uma coisa dessa. E às vezes não consegue nem
saber dizer o que ele está sentindo. O cara, você está triste ou você está melancólico, por exemplo? Eu mesmo não sei se eu sei dizer. Então, estou me colocando mesmo. Sim. Nós somos. Eu não sei se tem muita diferença. Eu falei assim, bom, é importante perceber isso, né? Às vezes você tá com muita raiva, né? Mas será que você tem ódio? Você tem ressentimento, é rancor? São nomes parecidos. Né? É frustração. Traz né? muita raiva. Tem a alegria, tem uma coisa meio fusiva. Alegria, eu queria botar, até anotei aqui. Em inglês, ela chama joy. Isso sempre me incomodou, essa tradução, Perfeito. não só por causa desse filme. Sempre Sim. que a pessoa fala joy, full of joy, e a gente traduz como alegria. Eu não acho que é a mesma coisa. Você também, eu vi que você concorda. Eu fiquei feliz com isso. Não acho. Porque a alegria, algo pode te deixar alegre, um sorriso, mas você fica alegre naquele samba, momento. sei lá, você tá alegre, uma música qualquer, te deixa alegre naquele instante, é uma emoção muito primária, digamos assim. Né? Mas quando a gente fala joy, ela tem um preenchimento maior. Ela dura mais tempo do que a alegria. Ela representa mais um estado de felicidade do que exatamente um momento alegre. Eu gosto sempre de pensar assim, se você vai, sei lá, um viciado em drogas, ou um alcoólatra, essa pessoa provavelmente vai passar muitos momentos alegres. Sim. Mas ele não tem joy algum na vida. Total. Ele está bebendo, buscando na alegria um substituto para algo que ele não tem no final das contas. E às vezes uma pessoa que está passando por um momento de muita tristeza, um luto, uma doença, que vai ficar muito tempo triste, lidando com a tristeza, não significa que essa pessoa não tenha joy. Né? De viver. Então, também não é exatamente felicidade, não é alegria. É aquela palavra inglesa que serve para algo que nós ainda não... Eu acho que ainda não tem uma palavra exatamente que diga a mesma coisa do que em italiano, eu acho que tem gioia, né? Eles falam gioia. Boa pergunta, não sei. Outro dia me chamou a atenção isso. Se alguém fala italiano aí, por favor, ajude-nos. Tem um trecho da Traviata que ela fica falando Joia. Eu nunca me liguei que era joia isso aí. Desce. Mas... E esse primeiro filme, você só viu o primeiro, eu vi os dois agora recentemente, ainda não viu, mas é até bom. Né? No final a gente vai falar sobre o segundo também. Mas o primeiro filme é um negócio que hoje a gente até... Eu não sei de que ano é, deve ser... Foi pré-2016, com certeza, né? Provavelmente. Tipo, quase 10 anos já. Foi essa loucura lacrativa que acontece. Exatamente. Então, primeiro, quando eu fui assistir o 2, eu já fui pensando, bom, vamos ver como que a Disney vai estragar esse negócio, né? Exatamente. E, graças a Deus, não estragou. Mas é um filme que, assim, você vê claramente que o que ele tem como valor, como virtude, são coisas que hoje seriam praticamente impensáveis pro mainstream cultural. É família tradicionalíssima, o pai e a mãe. Inclusive tem uma fala no final que o pai fala pra ela quando ela tá jogando hockey, ele fala, seja agressiva. E a mãe fala assim, não, mas nem tanto. Então eu falo assim, não só tem a família tradicional, como tem assim, o masculino e o feminino. E o pai, quando tá viajando lá, na cabeça dele tá rolando um futebol, é bem masculino isso. Sim, a mãe que tem o crushzinho de infância, que depois fala, não, mas eu quero o meu marido, com todos os defeitos dele ainda é o cara. Ou seja, o casamento tem um valor acima do prazer imediato. Cara, como mudou, né, essa... A realidade não mudou, né? Mas mudou o que se permite ou não se permite, ou o que se aposta que vai se funcionar. Até acho que o Divertidamente 2, você está falando que não tem isso, já é, de certo modo, uma percepção de que se eu ficar apostando muito em mudar as coisas, não tem público, não tem dinheiro, no final das contas, que é o que vai definir no final das contas. Se tiver público, tiver dinheiro, tudo bem, mesmo que seja uma mentira. Mesmo que seja uma mentira, vai seguir. Né? Então, mas não tem mesmo. Né? É um filme à moda antiga. Aliás, se você pegar essas animações da Pixar, até se você. As últimas que saíram, acho que Red, mas quando eles tentam botar essa pitada, o problema não é você colocar essas coisas. O problema é você colocar essas coisas, aquilo que eu falei, é igual o filme gospel. Fica tão propagandista que você estraga a própria história e a própria pessoa que supostamente deveria ser influenciada, ela percebe aquele negócio. Bom, e acha chato. Eu já apanhei muito aqui porque eu falei que Nefários, por exemplo, é um filme horrível. Eu também gosto. Apesar de ser excelente teologicamente, né? Eu gosto de ver. É uma bela aula. Pra aprender. É uma bela palestra. Mas como filme é péssimo. O próprio Sound of Silence é um filme legal, mas não é um filme maravilhoso. É uma sessão da tarde. Narrativamente, exatamente. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de separar essa coisa, né? Sim. E eu acho que a esquerda também tá tendo, né? A esquerda, os lacradores aí, tem também essa dificuldade, né? De contar uma história, porque eles se envolveram tanto na militância. Você tem que atender tanto a alguma outra coisa,
um critério que não é artístico, que você mina a tua criatividade, que você já não entende, as coisas vão ficando muito parecidas, vai ficando tudo muito, muito semelhante, sempre essa pauta daqui, essa pauta colar. Eu tava por ter um seriado, tem nada a ver aqui, o Eric da Netflix lá, que tem uma coisa meio de imaginação e criatividade. Sim. Mas os caras têm que botar lá o personagem que é policial, mas ele tem que ser de uma determinada raça, ele tem que ser uma determinada... Tudo junto no mesmo personagem. Aí chega, é tanta coisa que bota que não tem tempo pra contar a história dele. Literalmente o personagem não tem história. Você assiste aquele negócio, você sabe que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo, que é aquilo outro, que ele tá sofrendo, mas ele não tem história. De onde que ele veio, o que ele faz... E aí, sem história, ele não tem nem motivação, ele não e é a uma motivação pessoa. fica fraca. Ele não é uma pessoa, ele é uma raça, ele é um, sei lá, um gênero sexual. Grupo. Que vale, é um grupo. Então vira um personagem tipo, vamos dizer assim, sem que ele seja de fato desenvolvido para tanto. E aí quando você assiste coisas como o Divertidamente, é um alívio, um suspiro, não porque está mostrando a família tradicional. Mas é porque simplesmente uma boa história sendo contada. E eu acho assim, não sei se você que fala bastante do imaginário, de arte e tal, a arte também é uma busca da verdade. Então, quando você quer defender um ponto, mesmo na arte, você precisa defender o contraponto com a mesma paixão, com a mesma... Então, eu vejo assim um filme... honestidade, né? Exato. Quando eu vejo um filme como esses cristãos que você falou, assim, aí o ateu é um cara retardado quase, né? O cara burro, não percebe o básico do básico. Não, eu quero um ateu que o cara tenha os melhores argumentos. Pro filme que eu quero ver, eu quero o cara que vai me incomodar ali e falar, porra, o cara tem um ponto ali, né? Então eu acho que a arte é um pouco a busca da verdade. Pô, um valor... Quem não se emociona, só se o cara, sei lá, foi criado de chocadeira mesmo, e aí tem acontecido muito, né? Que tem. Mas quem não se emociona com uma história de amizade, com uma história de pai e filha... Exato, não tem como. De ligações humanas. Mesmo quando você pega uma história que tem uma família... Modern Family, o seriado Modern Family, que tem todos esses temas ali e tal. É uma família, no final das contas. Família que ama uns aos outros, sacrificam uns pros outros. Pouco importa quem são. No final das contas, acaba sendo mais conservador do que talvez os próprios criadores pensassem e gostariam. Tropa de Elite, pra mim, é o case de sucesso disso tudo. Feito por esquerdistas, crentes que estavam retratando um policial tirano, corrupto, não sei o que, a pior face da polícia. Só que fizeram de uma maneira retratando uma realidade tal e dando uma dignidade, uma honestidade do personagem, que o personagem simplesmente encantou as massas, porque elas viram no cara exatamente o oposto do que os caras achavam que iria ser visto. E daí tanto que deu. Se você pega a entrevista do Wagner Moura, do Padilha, os caras têm que sambar um monte pra tentar fazer as pessoas verem o que eles acham que tem que ser visto. Não, meu amigo, quando você fez arte, procurou essa verdade, essa realidade, a realidade vai falar por si, independente do que você acha. Porque, no fundo, mesmo as pessoas que acreditam naquilo, eu duvido que boa parte das pessoas que viram o Capitão Nascimento acham ele perfeito em todos os elementos. A violência, talvez, pra mim, por exemplo, eu não sou um cara violento, não gosto muito de violência. Com a esposa em casa. O jeito que ele trata a esposa e tal. Só que você fala assim, bom, ali tem um cara inteiro, que aquilo é o resultado de um monte de más escolhas, um monte de circunstâncias e até de alguma personalidade que ele tem. E legal, isso eu quero ver. Só que ele ali no fundo, por causa da honestidade dos escritores lá, ele tem algo virtuoso, né? E aí no final... Outra coisa, tem a Ilha da Bobeira. Eu acho mó legal essa Ilha da Bobeira, legal, né? Porque a gente tava conversando aqui nos bastidores sobre perder a Ilha da Bobeira, né? A falta de senso de humor, porque ela é muito mais do que a bobeira de ficar... que é como é retratado, né? O macaquinho lá, o cara imitando. Que é o fato de você ter uma certa leveza para as coisas. Também as pessoas... Aí, tanto direita, esquerda também, centro, qualquer coisa. Tá tudo muito pesado, né? É a famosa caixinha do nada, né? Qual seria o antídoto disso? A caixinha do nada. É a caixinha do nada. O que você está assistindo? Nada. Eu só quero ficar no nada, entendeu? E de fato, hoje em dia tá tudo tão demais, né? Estão puxando tantas coisas, que você começa a procurar por algo que simplesmente te deixe, sei lá, na beira da praia, tomando uma fresca, mas nada além disso. E é nessa hora que filmes como Divertidamente, como essas animações, eles são muito mais necessários do que às vezes na própria época, ou até com aquilo que você pode aprender muito com o filme, né? Ele tem um efeito, por exemplo, pelo que eu sei, o Divertidamente 2, acho que já bateu o recorde da Barbie, por exemplo. Que é um tipo de um filme que gerou um monte de atrito, independentemente do que ele seja, se ele é bom ou não. Eu, por exemplo, acho que a Barbie, por exemplo, é um filme melhor que Nefários, por exemplo, como filme. Como filme, sem dúvida. Entendeu? Mas ele tem toda uma pegada ali e tal, mas tem umas coisas muito interessantes. O Divertidamente já tá batendo de todo mundo. Sim. Porque ele fala com todo mundo. Porque ele fala com todo mundo. Ele não quer falar sobre isso. Porque a Riley é uma adolescente, no Divertidamente 2. Então, pra você pegar a questão de sexualidade, era muito fácil. Muito fácil.
Mas Não tem. Aliás, eu senti falta. Alguém comentou, não sei aonde, acho que foi num site lá de. Faltou o Horn, né? É o Faltou, tesão, né? mas faltou, ainda bem que faltou, né? Ainda bem que faltou nesse caso, porque pra criança e tal. Mas realmente é um negócio que poderia ser desvirtuado assim. Total. Fácil, né? Total. Porque é justamente quando começa a descobrir esse tipo de coisa. Aliás, tem mais no primeiro, essa questão dos meninos. É mesmo. Que no primeiro tem um namoradinho. No segundo tem um personagem de videogame que ela acha tem interessante. Crush, assim. Mas também os caras souberam navegar em águas turvas. Exato, mas numa boa, assim, sem legal. identidades de gêneros e coisas assim. Bom, aí no filme, uma das coisas que também me chamou a atenção, que eu acho muito bonitinho, que eu acho que também fala com todo mundo, é a questão dos pais, quando eles se mudam, e ela tá puta da vida lá, tá tudo uma confusão, e aí a mãe fala, olha, vem cá, eu entendo o que você tá passando. E obrigado por você passar por isso sem surtar, mesmo que você esteja com dificuldades e tal. E nessa época ela ainda tá meio, se eu não me engano, ela ainda tá meio sem sentimentos, assim, né? Tá meu numb. A importância dessa coisa dos pais com a filha pra ela... Porque eu, como pai, eu acho que é uma coisa que as pessoas também gostariam de entender melhor, né? Se a gente for falar na formação da personalidade humana, né? Essa fase da vida, da criança, que já não é tão criança, né? Mas ainda também não é nem adolescente. Portanto, ainda não tem um desenvolvimento mínimo de maturidade, de racionalidade para poder processar e entender o que está acontecendo. A vida dela é quase toda uma reação às suas próprias emoções, que por sua vez é como ela reage internamente àquilo que lhe afeta, né? Então ela tem as emoções todas mais ou menos organizadinhas, né, dentro dela, quando você tem las ilhas, né, tá tudo muito ordenado, porque fora tá ordenado. E portanto ela é assim. Quando a coisa muda, até reordenar aquilo vai um tempo. Como está demorando muito tempo, começa a cair as ilhas, começa a mudar tudo dentro dela, as emoções começam... Ela começa a responder de uma maneira não exatamente diferente, mas simplesmente porque as circunstâncias a estão afetando de uma maneira diferente, mas ela não sabe lidar com aquilo, porque ela tinha uma certa ordem e para ela lidar com aquilo, ela teria que ter uma maturidade, uma racionalidade para dizer, calma, é uma mudança, não dá para dizer que vai ser sempre assim, que não vai ser sempre assado. Então, a presença dos pais nessa hora, ela é uma presença protetiva para essa afetividade. Porque na hora que tá tudo bem, que ela precisa. Ela dá o chão. Na hora que tá tudo bem, eles têm que ser parte do tudo bem. Na hora que as coisas ficam complicadas, eles têm que ser aquele que abraça e diz, vai ficar tudo bem. Entendeu? É a coisa do colo, é a coisa do conversar, é a coisa do aceitar a reclamação, o choro, de saber administrar aquilo. Mas a formação dessa fase da vida, a presença do pai e da mãe é absolutamente decisiva, pro bem e pro mal. Quer eles queiram, quer não, estejam presentes ou não. Quando eu falo sobre essas coisas, me dá uma certa angústia, porque a gente vê... Assim, as realidades hoje, cara, a quantidade de gente, não só na parte, o pessoal mais pobre, que não tem condições, ou o pai some, uma família estruturada já tem esse problema todo que a gente vê no filme. Imagina a quantidade de pessoas que estão sendo, né, de psicoses que não estão sendo criadas, sei lá qual é o nome exato disso, mas... Que elas estão entendendo o mundo de uma determinada maneira. Né? Para mim, o que eu mais gosto no Divertidamente tem toda a parte da configuração das emoções, mas é o que cristaliza uma espécie de visão de mundo a partir dessa configuração afetiva. Então a Riley, ela era uma menina feliz. A principal emoção dela é a bolinha dourada da alegria no filme todo, porque tá tudo em ordem, tá tudo aquela alegria, o joy ali vai se transformando num estado de felicidade, é uma criança feliz. Depois, quando começa a ter mais tristeza do que alegria, não é que ela vai ficando triste, é que aquela repetição vai reconfigurando o mundo e uma visão de mundo no qual tudo vai ficando cinza. Não é que a tristeza está contaminada, não. É que, como ela está... Isso é triste. Chega uma certa altura que você chega a uma espécie de conclusão. O mundo é triste, o mundo é ruim. Entendeu? O mundo é só aquela coisa o copo está meio cheio ou está meio vazio. Né? Vai depender muito da perspectiva, né? É por isso que no começo eu falo a nossa percepção do mundo, né? Mais do que o mundo em si. Né? Então quando você tá com o copinho meio cheio, você tá olhando pro copo meio cheio, você aguenta o tranco, mas quando começa o copo parece cada vez mais faltar o suficiente para você aguentar o tranco, você começa a ver o mundo de uma outra maneira. E nessa fase a criança ela vai desenvolver uma espécie de resposta padrão. Sabe essas coisas, o e-mail, resposta padrão, ou inteligência artificial, essas coisas, uma resposta padrão para o mundo, de acordo com aquela circunstância meio traumática, vamos dizer assim, que ela está vivendo. Por trauma, não estou querendo falar uma coisa muito intensa. Pode ser uma banalidade qualquer. Né? No caso dela, é a mudança de cidade.
Então, a postura dela no final, quando ela não tá aguentando mais, que ela quer fugir de casa, nós que estamos fora, falamos assim, não, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. Mas ela tá vendo o mundo agora como um mundo completamente hostil. Os pais não são mais presentes. Ela começa, inclusive, a mudar a própria memória da alegria. Isso é genial. Por que ela muda a memória? Porque ela precisa confirmar uma certa visão de mundo. E é ali que a gente começa a cristalizar, não digo valores e crenças de uma maneira... Não. Certos valores assim que vão se impregnando, cristalizando, que às vezes para você lidar com isso, às vezes só numa terapia. Você voltar para aquilo lá para você ver que, epa, não era para tanto. Eu tô distorcendo algo da realidade Eu aqui. distorci algo e substituí a realidade por uma visão dessa realidade, né? Muito marcada pela afetividade. E por isso que é uma fase muito decisiva na formação da personalidade. Essa questão da afetividade estar na frente de tudo é uma questão, pelo que eu vi, até pelas suas aulas um pouco, que é muito da infância, né? Porque a razão, ela chega para meio que organizar e falar, ó, nem tudo é Ela demora mais tempo para... A gente vive num mundo infantil mesmo, né? Porque Sim, o sentimento é mais importante que qualquer outra coisa. Qualquer né? coisa, Tipo, se eu me sinto um cachorro... O que importa é ser eu vou feliz. Um Não importa se você está fazendo um mal pro outro. O que importa é que eu tô bem. Aí você vai chegando... Isso é um mundo muito infantilizado mesmo. Só que é da configuração, da condição humana. A gente nasce com afetividade e nasce com racionalidade junto ali. Só que a razão demora. Tem que ser educado, passa anos porque até a gente tomar a posse racional das coisas, demora. A afetividade está funcionando desde o primeiro momento. Desde que nasceu. Então, durante uma boa parte da nossa fase inicial, são os pais que são a nossa razão. Né? A lei não do mexe mundo aí, dos pais, não mexe aí. Não põe o dedo na tomada. E isso tem um efeito muito, muito importante. O exemplo que eu sempre dou quando eu dou aula é assim, pensa no Papai Noel. A figura do Papai Noel. Você tem uma imagem do Papai Noel, você sabe o que ele significa e tudo mais. Você quer saber qual é o impacto que esse tipo de presença, né, faz? Por exemplo, da onde você acha que se você... a meritocracia, por exemplo, a imagem da meritocracia. Eu fiz as coisas, eu mereço. Eu fiz tal coisa, eu tenho direito a tal outra, o prêmio, não sei o quê, porque pelo mérito, né? Falei assim, bom, o que o Papai Noel te ensinou? Se você for um bom menino, você ganha presente no final do ano. Senão, não. De onde veio? Por que te parece tão inato que as coisas sejam por meritocracia? Aí quando acontece uma tragédia, quando acontece uma injustiça, quando você vive no Brasil... O que vem a ser a síntese de tudo que você falou antes. Eu falei assim, Papai Noel não existe, entendeu? Eu começo a falar, Papai Noel não existe, porque é só uma grande palhaçada. O que foi uma coisa... Olha só que interessante, eu vou falar agora... Eu tive uma leitura desse filme, talvez pela minha experiência, de que isso era uma espécie de descrição do que é a depressão. Em certo sentido, no final, sim. No final, sim. E eu acho que, quando você falou agora do Papai Noel, uma das maiores dificuldades, eu passei por uma depressão. Curiosamente, não é uma tendência natural minha, assim, não é que eu era um cara melancólico, não sei o que. Realmente aconteceu um fato e eu fiquei deprimido. Então, que isso até, quando eu fui buscar ajuda, falou, não, aconteceu alguma coisa, tudo bem. É mais ou menos o que o filme fala, né? Você precisa deixar a tristeza acontecer, senão isso vai dar merda. E aí uma das perguntas que ficavam me martelando, antes até de eu me converter, não sei o que, é assim, pô, fiz tudo certo, é bem a meritocracia. Por que eu fiz tudo certo e estão acontecendo coisas ruins, né? Isso. Aonde foi que eu errei? E aí eu comecei a perceber que às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas. Pessoas boas. Né? E aí é quando você fica com raiva de Deus, porque nem eu acreditava em Deus, eu falo, como é que eu vou acreditar num cara que faz um negócio desse? Sim. E depois você vai compreendendo as coisas, e, pô, a questão do mal, desde sempre o homem se questionou. E nesse filme mostra bem esse caminho, né? Então, o que me chama a atenção é que, no meio do filme, a questão maior não é o fato dela sentir a tristeza, é ela não sentir nada. E é bem isso. Pra mim, a depressão não é você estar triste, é você estar sem nada. É tipo assim, acabou, eu não sinto nem alegria nem tristeza. É pra quê? Se você pelo menos sentisse a tristeza, pelo menos você tá, pô, tô vivo, sei lá. Sim, sim. É bem isso mesmo, eu entendi certo. Aquela analogia do copo meio cheio, meio vazio, quando você chega na depressão, não tá nem cheio, nem meio cheio, nem vazio. Tá, o copo é uma merda. Não quero saber desse troço aí. A depressão é isso. E uma coisa que o filme é muito legal, porque ele tem a forma do princípio da depressão. E é algo que é tão difícil a gente conversar entre adultos, imagina com crianças, que é o efeito, né? Porque a depressão, acho que o Olavo de Carvalho dizia isso, ela é uma desimaginação. A imaginação, ela funciona ao contrário. Você não imagina mais que as coisas podem ser boas e vão ser sempre ruins. Mas isso também tem um efeito na memória. Então, quando ela vai precisar justificar
sempre fui uma pessoa triste, que é isso que está configurando ali, ela tem que cortar as memórias alegres. Então a cena clássica do filme ela perde um jogo na época feliz, né? Ela sai triste do campo, senta numa árvore sozinha, não dá 5 segundos, os pais chegam para consolá-la. Isso vira uma memória feliz, seria uma memória alegre, porque os pais foram consolá-la. Na fase depressiva, o que ela faz? Ela corta a memória antes dos pais chegarem. Como você vai, tá vendo? Ó, desde criança, mesmo quando parecia que eu era feliz, eu já era sozinho. Não tinha ninguém por mim. A depressão, ela cria uma visão de mundo, uma certa justificativa, e não tem quem te demova. A depressão te deixa teimoso com aquilo. Por isso que é preciso terapia para você lidar com a depressão. Porque muito provavelmente você está desimaginando já a tua história, você está contando a tua história já de um jeito muito do avesso. E dependendo do grau da depressão, de um jeito muito mais complicado que esse. Então o filme acaba servindo como um belíssimo símbolo do próprio processo de formação da personalidade humana, não só da menina, da Riley, de lidar com essas emoções, de ver como essas emoções nos conduzem muito mais do que qualquer outra coisa, mas também do momento em que essas emoções cristalizam uma certa visão de mundo. E, portanto, uma história de vida que você vai se acostumando a contar pra você mesmo, que vira o teu ego, no final das contas. Né? Mas e o oposto disso acontece também? Porque eu lembro na minha experiência foi assim, até aqui eu era feliz. Aconteceu alguma coisa que mudou e nunca mais eu vou voltar a ser aquilo que eu já fui. Isso também... Também, mesma coisa. Mesma coisa. É o mesmo efeito? Tipo, alguma coisa se quebrou, sabe? Aquela isso, ou então às vezes até o inverso. A vida era toda uma merda e de repente alguma coisa ficou boa. E virou, né? Também pode acontecer. Eu lembro de um aluno meu da nossa geração, que ele estava falando assim, cara, eu sempre me dei bem na vida. Ele não falava isso com orgulho, ele falou assim, tudo que eu fiz deu certo, meu maior medo é que agora aconteça algo ruim e eu não faço a menor ideia de como lidar com isso. Porque eu nunca tive de enfrentar isso. O que significa dizer que ele vai ser meio criança, né? Vai ter que lidar com emoções que não tomaram a frente para ele. Ele vai passar pelo processo da Riley. Da Riley com 40, 50 anos, porque ele nunca precisou se conduzir através de uma tristeza, de um sentimento de impotência, né, por se sentir inferior, ou porque ele acha que ele não vai ser bom naquilo, etc e tal. Uma série de dúvidas que a maioria das pessoas, 99% das pessoas passam, ele foi o afortunado que tudo que ele fez deu certo. Construiu uma visão de mundo e que vai dar sempre certo, né? O que eu fizer vai ser. Aí começa a vir o medo. Da onde veio o medo? É uma das emoções básicas. Mas e se o mundo não for sempre assim? Se ele começar a dar vazão pro medo, o medo vai fazer ele desmontar tudo que ele tem. É isso, é tipo a tragédia grega. Assim. Tragédia grega. É o fato dela ter previsto alguma coisa faz acontecer. Tipo... E veja que curioso, quando que começou a surgir esse medo? Quando ele virou pai. Olha só que interessante. Porque daí foi, porra, enquanto era eu me ferrando, se eu for eu me ferrar, beleza. Mas eu não sei se eu foi uma coisa da facilidade, da paternidade pra mim também. Pra mim também. Quando eu tava ferrado sozinho, beleza. Pra mim mas também. Com os filhos eu falo, pô, cara, agora eu sou responsável. Eu sempre conto essa história, quando eu vi o meu filho, o primeiro que nasceu, na maternidade lá, quando fui chegar pra pegar, eu falei, fudeu, vai morrer. Vai morrer, cara, uma hora vai morrer. Cara, o que eu posso fazer com isso aqui? Aí é um aprendizado, eu falei assim, cara, tem que ter fé mesmo, porque eu não vou conseguir dar conta disso aqui, até não tem como, não sou Deus nessa hora. Essa hora é uma humilhação mesmo pra você. E é um aprendizado também. Mas pra quem tá prestando atenção na vida, né? Tem pai que tem filho e não tá nem aí, vai embora. Aí o cara tá fazendo filho como quem joga bola no fim de semana. Né? Uma coisa que também você falou que me chama a atenção é que alguns filmes eu tô revendo dessa época, porque eu falei, pô, eu não gostei, achei uma merda. E aconteceu mesmo, deu rever e falar, pô, o filme era legal. O filme hoje que tava ruim. É muito louco, né? Eu tenho alguns filmes que eu ainda preservo na minha memória afetiva. O contrário também, né? Pra você não rever um filme quando você era jovem. Eu assisti 5 minutos do Highlander, cara. Eu desliguei na hora. Cara. Eu falei, não, isso aqui vai estragar muita coisa na minha vida. Ao mesmo tempo, filmes que eu sempre gostei muito, eu consigo visualizar o efeito danoso que eles tiveram. Gosto muito do filme até hoje. Sim. Curtindo a Vida Doidada. Ferris Bueller's Day Off. Eu falei, pô, esse filme aqui é um estrago do meu imaginário, mas como é legal, mas eu tenho que saber. A gente falou sobre isso, fez essa mesma crítica, falou, pô, o cara é um vagabundo do cacete, tudo que tá errado é legal. Tudo, né? O cara... Um hedonista de marca que vira um nihilista total. Total. E o filme é legal porque daí tem o Save Ferris, né? Todo mundo percebe que precisa salvar o Ferris em você. Ele é simbólico disso. Pô, quando eu penso eu entrando na faculdade, quando eu penso no... Pô, das contas eu valorizo só os momentos Ferris Bueller da minha vida. Eu falei, pô, isso é muito vazio, cara. Não é muito vazio, não dá pra ser. Não precisa ser Cameron, né? Que é o depressivo amigo dele. Né? Eu falei assim, pô, não precisa ser... Aí vai falar, não tem no filme o contraponto ao Ferris Bueller. Mas tem uma interessante reflexão sobre... Mas aí está também. Nem todo filme precisa dar aquela... vamos... Não. Né? Não tem. Isso é outra coisa sobre cinema que eu acho... Às vezes a mensagem é o oposto do bom, e você vê, pô, que merda.
né? Eu não quero ser assim, né? Tem um filme do mesmo cara, que é o... Como é que é o nome do O diretor? John Hughes, né? Que é o Clube dos Cinco, por exemplo. Que é tudo adolescente também, de castigo lá, e ali tem uma baita reflexão sobre maturidade. E aí, o que você acha desse filme? Eu achei chato. Ele tem a sua ele é chato. Ele tem. Eu acho que eu vi nessa fase que eu achava tudo chato. Então. Não, ele tem a sua chatice, tem as coisas ali e tal, mas ele faz você pensar na vida. Ele faz um complemento legal com o Curtindo a Vida Doidada. É os nossos divertidamente. Da referência, é verdade. Uma das coisas também que são bem básicas da personalidade é a coisa do atalho, né? No filme 1 também eles passam por um atalho e aí desconstrói tudo. É legal essa parte do filme. Tem uma frase que o Andrew Klavan fala que eu acho muito legal, que ele fala: o luto é um deserto que você anda a pé. Perfeito. Você não pode atravessar sem... Não. Querer passar. E na verdade o filme é isso, né? Ele mostra assim, ó, você precisa da tristeza, você precisa das suas memórias ruins, né? Tudo misturado. Tudo tem que ser integrado. E é isso mesmo, né? A gente precisa chegar... Eu acho que é isso, é exatamente isso daí. O legal do filme é que ele mostra que cada emoção tem a sua função e é meio que uma democracia sem ser democracia, porque você tá meio que à mercê do que te acontece, do que te afeta, e às vezes a tristeza começa a aparecer mais, não porque ela quer, porque as circunstâncias fazem aparecer. E vai reformulando tudo, e você vai ter que lidar com isso. Por mais ajuda que você tenha, é você com você mesmo, né, no final das contas. E a maior beleza de tudo é que no final tudo se reconstrói de um jeito muito mais legal, mais ampliado. Muito mais legal. Né? Isso que é o legal. Que é justamente, então, um amadurecimento inicial da criança indo para a adolescência. Quer dizer, ela já tem uma certa casquinha ali para aguentar outros sofrimentos que certamente virão, né? Por isso que eu tô curioso com o 2. Com o 2, então. Já entrando um pouquinho no 2. No 1 tem uma coisa também que eu queria só pontuar aqui, que o hockey feminino é só feminino. Também. Só feminino não também. Não tem essa história de brincar. Não tem. No 2 é o seguinte, só falando a história rapidamente, eu não vou aprofundar muito, porque muita gente não viu, eu não quero dar spoiler. Também spoiler não é um grande problema, né? Você mesmo fala. Eu sou contra a spoilerfobia, cara. A spoilerfobia. E fundamento isso com a literatura ocidental, porque Homero é o nosso primeiro. A Bíblia, todo mundo sabe o fim também. Não, mas você pega, vou ler Homero, Ilíada e Odisseia. Os primeiros versos, ele conta a história, tudo que vai acontecer. Ele chega lá e fala, canta a ira do Aquiles, canta do astuto, o Odisseu que tá voltando, e ele vai contando tudo que vai acontecer. Eu falei, porra. Mas tem filme tipo Sexto Sentido, não dá pra ter spoiler. Aí porque é a piadinha, né? Não, mas é que daí o centro é muito só na trama e no enredo, né? Quer dizer, é só aquela história, você vai ver uma vez só. Aquele negócio, entendeu? Você não vai ter graça na segunda vez. Por isso mesmo é uma obra menor. Sim. Verdade. Bom, no segundo, a Riley já tá com 12 anos. 12 anos, verdade. Porque no primeiro eles falam assim, agora o que pode acontecer de errado? E aí vem o botãozinho da puberdade. Eu acho que no primeiro já entra o botãozinho. Acho que tem, termina com a puberdade chegando. Com a puberdade. E aí, cara, puberdade, todo mundo também já passou. Aliás, tem um cara que falou uma coisa legal, ele falou, o legal desse filme é que ou você tem um filho nessa idade, ou você tá nessa idade, ou você tá um pouquinho mais novo, vai chegar logo, ou acabou de passar. Então, realmente serve pra todo mundo. Ou você é o pai, né, ou a mãe. Então é bem universal, assim. E nesse segundo, é uma fase da vida, pra mim, uma das fases que eu mais gostei na vida. Todo mundo fala muito da adolescência. Sim. Porra, pra mim passou liso, não tive... Não. Claro, né? Pé na bunda aqui, uma coisa ali, mas normal. Nada que tenha sido muito... E aí, eu acho que ele conta legal essa história da criação da personalidade mesmo. Então, como é que é? Ela começa com todo mundo ali, a vida boa, mesma coisa que o primeiro, e ela já tem algumas verdades internas estabelecidas, que é uma flor ali bonitinha, feita e tal. Ela vai passar o fim de semana jogando hóquei com as amigas, que ela fez, né, depois dali pra frente. E nesse fim de semana, ela descobre que as amigas vão mudar de escola, e ela vai ficar sozinha, e ao mesmo tempo ela quer entrar no time principal do high school lá, e tem a principal jogadora do time do high school lá, que ela fica encantada e quer babar o ovo da menina e esquece as amigas. Basicamente é isso a história. A velha história adolescente. Da adolescente que quer se afirmar e quer ficar com as mais velhas e não sei o quê. Bom, isso importa menos, como no primeiro filme do Divertidamente, a história mesmo é o que menos importa, mas é o que passa por dentro. Quando ela chega nessa situação... Primeiro ela fica triste porque as amigas vão embora, ela descobre no dia que ela chega no acampamento. E aí ela tem a ansiedade, o tédio, que eu achei, infelizmente, muito pouco explorado, porque é um baita personagem. A vergonha... Nos anos 80 seria a principal. A vergonha, aí vai dar. Verdade não, inveja. De novo, fica meio que centrado nos antigos e na ansiedade. Os outros ficam... Os antigos aparecem mais, o medo, a raiva...
o nojinho e a alegria, eles fazem todo aquele caminho. É a mesma coisa, tem uma aventura fora da sala de controle lá, que é o cérebro da Riley. E aí, quem toma conta é a ansiedade. O que eu também me identifiquei totalmente. Quem não? Quem não? A ansiedade é a minha emoção, né? Hoje em dia menos, né? Depois que me converti, principalmente, deu uma segurada. Né? Tem alguém ali... Ou a idade, né? Também pode ajudar. E, cara, é muito legal porque a ansiedade não acha que é uma sacana. Ela não é a vilã do filme. Sim, sim. Ela tá querendo ajudar. Pô, vamos aí. Para de falar com essas amigas, porque elas estão indo embora, você precisa cuidar da... E a Riley, ela tem, entre as crenças dela, eu sou uma boa pessoa... Eu tenho... E quando eu vi essa parte, eu falei, pronto, já me veio a sinalização de virtude. O filme, porque eu tô esperando a lacração, né, no filme. Sim. Aí eu pensei, bom... merda isso, né? A gente vai armado. Eu falei, bom, o que eles vão falar é que a gente precisa se amar e que a gente é bom no fundo e a gente... E, cara, surpreendentemente, a história é que a ansiedade joga fora aquela flor e vem uma flor ansiosa, toda cagada. E no final, o moral da história é que as duas juntas é que vão fazer a coisa. É mais ou menos a primeira, na verdade... A mesma premissa. Mesma só que premissa com da primeira, mais emoções. né? Exatamente. Qual é o negócio? O que me chamou a atenção? O filme legal, divertido, tem piadas ótimas, tão boas quanto o primeiro. Só que, vendo o primeiro e o segundo na sequência, eu senti falta de uma coisa. Me deu a impressão, a única coisa que esbarra na lacração ali, meio russoniana, assim, sabe? A gente é uma folha em branco. Entendi. Não existem duas dimensões aí pra mim. Não existe a primeira camada, que seria quem ela é mesmo, sim, e isso faria a diferença nas coisas. Ela poderia ter uma tendência a ser alguma... E a espiritual, que eu nem esperava que fosse falar disso, né? Tipo, não tem essa dimensão. Como é que você... Pra você assistir... O que... fala aí sobre o assunto. Não, mas eu acho que eu entendi. Assim, é porque quando você pega, por exemplo, quando aparece a inveja como uma emoção, e ela é, né, não deixa de ser, mas também tem algo de uma estrutura objetiva da realidade humana, que não é exatamente apenas interna da Riley, né? A inveja, ela tem um componente de ordem espiritual, ela remete a uma configuração moral da existência humana, existe bem, existe mal, né? Que é isso que, falando da camada 1, você nasce com aquela configuração, né? E nós estamos na adolescência, na qual o trabalho com as próprias emoções já tem que ter com um aspecto, vamos dizer assim, no qual essa personalidade ela precisa ser trabalhada também, não apenas vivida, lidada. Tem que me entender, não é só autoconhecimento também. É também uma construção. A personalidade ela tem uma base, que a afetividade... O primeiro filme, é claro, aquelas emoções estão ali e sempre estarão. Essas novas surgem, mas elas já surgem dentro de um contexto que tem a flor, tem uma visão de mundo, e você tem um aspecto de, assim, todo ser humano, ele tem uma consciência moral, é inata nele, né? Mesmo um psicopata, quando ele faz o que faz, ele faz aquilo porque acha que aquilo é bom pra ele. Uma dimensão de bem e mal está presente, ainda que completamente pervertido. Então, uma das dificuldades, que eu não assisti, mas eu imaginei que o filme poderia se complicar, como é que vai lidar com o aspecto de ser uma demanda que é completamente exterior a esse interior, ou melhor dizendo, essas emoções podem correr para tudo quanto é lado internamente. Elas só vão encontrar uma espécie de rio que corre para o mar, né? Aquilo que ordena de fato a vida, vindo do lado de fora, da vontade humana. Aquilo que você age e faz alguma coisa. Então, sabe, sei lá, vamos pegar Jordan Peterson com o negócio lá, arrume seu quarto. Sim. Por exemplo. Por que você tem que botar responsabilidade no adolescente? Por que você tem que botar certas limitações? Precisamente para ele perceber que esse conjunto de coisas em si mesmos, você não vai conseguir ir para lugar nenhum com isso. Tem que ter, então, sei lá, quer falar de virtudes, vícios. Já não são só emoções. Já tem uma outra coisa, já tem um negócio que se chama educação, que não é instrução da sala de aula, mas que é da formação da pessoa humana que precisa sair de si mesma. O conceito de educação é conduzir você para fora. Conduzir você para fora desse tumulto emocional, afetivo, para algo que é maior e melhor do que você. Mas para isso você precisa ter uma imagem do que seja esse processo e do próprio ser humano. Mas o filme, pelo visto, é aquele típico, sou uma folhinha, essa fase da vida você lida com essas coisas. De certa forma isso pode estar subentendido, vamos dizer, na educação que os pais deram para ela, sim, por exemplo, sei lá, em como ela viveu. Sim, tá ali presente. Essa coisa do bem e do mal, ela estava claro, porque a mãe e o pai são boas pessoas, aparentemente. Sim. Então, mas tem uma coisa do tipo, essa coisa que eu queria te perguntar, agora eu lembrei da pergunta, freudiana, que no filme é bem claro também. Ela pega todas as memórias incômodas e manda embora para um lugar bem longe. E essas memórias vão se juntando, reprime. Faz a repressão. Exatamente. Cara, a gente viveu uma vida
que Freud era o centro do mundo junto com Marx, né? Depois o Marx a gente derruba mais fácil de cara, mas o Freud ainda hoje até entre conservadores, entre não sei o quê. O Freud parece que assim, a nossa vida, o sexo realmente é um drive e não deixa de ser, mas parece que é o único às vezes, né? Que ele até fica mais do que o Marx, porque ele fala de uma realidade mesmo, só que é uma realidade muito menor do que ele faz parecer. Até porque você vai ver a vida dele, né? Sim, não é exato. assim. Não, e tem mais uma coisa, essa coisa do você reprimir não só as más emoções, né, ou os desejos, ou qualquer coisa assim, você reprimir, por exemplo, seus malfeitos, suas sacanagens, você guardar tudo aquilo ali, uma hora aquilo estoura. De fato, aquilo estoura mesmo. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos espirituais, né, um cristão, por exemplo, ele precisa confessar os seus pecados. O que é isso, senão você não fuja de você. Não reprima esse lado. Traga ele à luz, porque daí você consegue lidar bem com ele. A questão freudiana é que o desreprimir é meio que um liberou geral. Faz o que tu queres, porque é tudo da lei. Entendeu? Faz o que você se sente bem, atende teus desejos aí que você vai ser feliz, você vai se dar muito mal fazendo isso, mas que existe um negócio aí que você tem que lidar que tá meio trancado, isso tem. Sim. Então, por um lado, tem uma descrição desse processo humano que eu acho que é perfeitamente legítimo e acho legal que seja retratado. Outra é o que você faz, e aí a gente volta para aquele ponto que eu estava te falando, vai ter de vir de fora para dentro. Quer dizer, qual é a ideia para você trabalhar com isso? Se for o Freud, ele vai querer, sei lá, você quer... vai fazer uma suruba, sei lá. Exato. Deixa aí, vai sendo feliz. Ou tem uma outra dimensão, como é, por exemplo, a confissão dos pecados, que é você perceber, né, um cristão, por exemplo, não é todo pensamento... Pra onde vai, entendeu? Que é bom, né? Que é bom. Pode ser verdade, tá ali, mas... Passou aqui o desejo, passou tal coisa, mas não significa que eu vou atender a isso. Eu não tenho controle porque as coisas aparecem do nada, né? Mas... Pra onde que eu vou com isso? Calma, isso tá me incomodando. Deixa eu botar pra fora. Então eu vou lá, faço aquela confissão e se tem alguma coisa errada, eu já meio que resolvo ali. Coloco numa luz que é uma luz de verdade, não para atender a mim mesmo, né? Mas de certo modo, no contexto, eu querer ser uma pessoa melhor do que eu sou. Então, acho inevitável e até dizem que talvez saia um seriado, né, do Divertidamente, uma parte 3. Não sei. Tem umas conversas sobre isso aí. Quer dizer, a série, assim, se ela for querer retratar o processo de crescimento completo da Riley, ela em algum momento ela vai ter que, ou ela vai ir para essa forma moderna de atender o próprio ego, que é basicamente que a gente é ensinado, né? Você tem que ter a tua carreira, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser feliz, você tem que ter dinheiro, você tem que ter tudo aquilo. Ou então vai ter que se confrontar com uma visão de ser humano que vai entrar em conflito com muitas dessas procuras, né? E isso vai ser legal de ver, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma expectativa de que isso vai ser muito bem trabalhado. Porque eu vi muita coisa da nossa visão cristã no filme, e realmente, por que dá certo? Porque não vai até o final da resposta. Sim, vai no sentido de que, olha, você não é aquela coisa de sinalizar a virtude, não foi o que o filme realmente falou. Ele falou, você também é as suas merdas, você é um pecador. Todos nós somos pecadores. Perfeito. No filme fala isso, com as palavras de hoje, né? Você também faz merda. Você tem que lidar com isso, você tem que saber o quanto você tem que jogar luz nisso aí. Dizer pra você mesmo, falar, eu sou isso aqui, isso faz parte de quem eu sou. Exato. Eu sou legal também, mas eu também sou capaz de fazer isso aqui. Só que para por aí, não fala assim, tá, e aí o que a gente... Mas aí até se explica porque é um adolescente não vai conseguir também, né, elaborar um negócio desse. Não, eu achei um filme muito legal. É tão bom quanto o primeiro, é realmente um passo à frente, não é uma repetição da mesma história, ela tem Entendi. O que me preocupa, na verdade, é o você sabia de hoje. Você sabia? É o que mesmo? Você sabia que o Bob Iger, o CEO da Disney, declarou em fevereiro que a Disney, e por extensão a Pixar, vai focar só nas sequências das suas franquias mais famosas nos próximos anos, a fim de reconquistar a atenção do público? Hein? Você sabia? Não. E que Divertidamente 2, lançada pela Disney, também teve uma bilheteria de 724 milhões, ou 3,9 bilhões, a maior de 2024, e foi a maior animação no Brasil, a maior estreia de animação no Brasil. Mais sucesso. Com mais sucesso. E aí, essa história, cara, acabaram as novas histórias, eles não aprenderam com isso, porque eu acho que Hollywood tá meio que ferrada, porque não tem história nova, é tudo sequência da sequência da sequência. Faz tempo, né? E os caras continuam nessa de sequência, acabou o cinema, vamos pro videogame agora, voltamos já tá também, já tem as coisas. Mas voltamos àquilo que a gente tinha falado, né? Quando você coloca uma pauta que precisa ser representada e virar uma propaganda, você
criatividade, né? Então, quando você não tem a permissão para ser criativo, porque você não sabe se vai casar com o que tem que ser dito, resta você voltar para aquilo que funcionou, alterar aquilo para ficar de acordo com a pauta também, aí fracassa, aí começa a chegar nesse ponto que é da Disney agora, né? Tipo assim, vamos fazer das franquias, mas Divertidamente 2 já não duvido que tenha isso. Provavelmente quiseram colocar muita coisa, mas já perceberam assim, vamos dar uma segurada. Vamos porque dar uma os segurada, Pequena tá Sereia da vida deu problema. Todos os que eles fizeram aqui. Exato. O que a Marvel conseguiu destruir da sua franquia, que também é parte da Disney o agora. Alcolite, mais do que eles fizeram agora. Do Star Wars também. Star Wars, exatamente. As pessoas vão perdendo interesse completamente por aquilo, porque já não é mais interessante, porque ela tá falando de uma propaganda de alguma coisa, não é mais uma história verdadeiramente humana, né? E você falou da Barbie, né? Que a gente ainda falou, é uma boa história, cheia de lacração, tudo, mas é bem contada e tal. Apesar de que eu achar as piadas só ri de umas bem fraquinhas, duas. Né? Bem fraquinhas. Mas, tinha piada? Nem tinha teve uma lá. Mas enfim, o que acontece é que os caras perderam essa capacidade de contar a história, só que a Barbie, tudo bem, é uma boneca que estava no imaginário, não sei o que, mas funcionou porque não era uma história que todo mundo amava, era só uma boneca. Nem tinha né? Não existia uma história tão... O Star Wars, Pequena Sereia, as pessoas têm aquela história e eles estão destruindo aquela história. Ou seja, por que não segmentar, né? Bom, essa história é assim, vamos continuar essa história do jeito que ela é. E se quiser lacrar com uma inventa um novo personagem, um novo super-herói, qualquer coisa. Faz aí, quem quiser assiste. Exato. Pronto. Não vou assistir, porque é ruim. Mas é isso aí. Pô, muito obrigado, Chico. Pô, eu que agradeço. Assinem o Travessia, quem... Valeu, tiver nessa vibe, é só seguir legal. Nos Instagram da vida, Francisco Scorsin, pronto. Além de ser um cara, bom, eu nem vou falar aqui porque a gente fala em público, todo mundo acha que é puxação de saco, mas ele é um baita cara legal. Então a gente volta no próximo Cine Quinto, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, obrigado, Francisco. Obrigado, Felipe. Até mais.